vida da divina amor. Bendizê-la toda de uma vez, e terá supremo quando deva ter. Tens acaso mágoas tristes em teu vida, és a cruz pesada que tens que levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e enquanto menos dias passarás. Quantas bênçãos vão assim, recebidas da divina mão. Bendizê-las todas de uma vez, e terá supremo quando deva ter. Quando vires todos com seu nome vens, e nos tesouros prometidos tem. Não construir da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem fantasia, recebidas da divina mão. Bendizê-la toda de uma vez, e verá supremo quando deva ter. Seja o conflito fraco forte aqui, não se desanimes de ser forte. Eu divino auxílio, ignorando mal, que dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem fantasia, recebidas da divina mão. Bendizê-la toda de uma vez, e verá supremo quando deva ter. Amém. Tua surpresa o quanto Deus já fez, os pedaços de barro, mas Deus honra tanto, não é? Como nós sabemos que deu seu Filho Cristo Jesus para nos beneficiar. Já vamos meditar a palavra do Senhor, nosso Deus, aqui mesmo no Apocalipse, capítulo 12, verso 1. Procura para mim, irmão. Vamos meditar bem na gloriosa palavra do Senhor, nosso amado Deus. Aleluia. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Que Deus abençoe. Vamos meditar nesta boa palavra, a palavra de Deus. Glória a Deus. Glorificado o nome dele, o Senhor. Apocalipse, o povo sabe o que significa, não é? A palavra Apocalipse significa revelação. Revelação de quem? Isso, de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu. E Jesus entregou para quem? Para o anjo. E o anjo entregou João. E João entregou para as 7 igrejas da Ásia, que naquela época existia mais de 100 filiais. E aí passou para nós, chegou até nós. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Vamos meditar nele. Encontraram o título A Mulher e o Dragão. A mulher, no sentido original, sabe que tem raiz, não é? A mulher, claro que a mulher é a igreja, mas tem a origem da palavra, dessa palavra, não é? A mulher. E quando Deus fez a promessa a Abraão, ele prometeu através de Abraão formar uma grande nação. Tem uma origem da palavra. Diz aqui a palavra. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol. Vestida do sol.
tendo a lua debaixo dos pés, ou de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Só esse versículo mesmo, irmãos. Pode sentar, nós já oramos, já pedimos a Deus, porque é importante você avaliar bem o sentido que traz a palavra. Nós sabemos que o Apocalipse ele não é um livro difícil. Era difícil, era selado. Quase ninguém compreendia o Apocalipse. Por quê? Por qual motivo? Porque o Espírito Santo, ele era retido. Quando Deus deu a Daniel as futuras revelações, incluindo o Apocalipse, naquele tempo não é igual hoje, que as mentes são ampliadas na graça de Deus. O Espírito de Deus, ele veio com a função de permanecer nos enchendo dele, do Espírito Santo. Então, já que Deus nos encheu do Espírito Santo, então ele nos deu oportunidade com mais facilidade de compreender a palavra dele, que funciona às vezes em figura de linguagem, no sentido mais literário, não é isto? No sentido alegórico, ilustrado no caso, e de uma maneira ou de outra, Deus ele não manda você fazer nada que a ele não pode, que a pessoa não possa fazer. Aqui no capítulo 22, versículo 10, o anjo disse a João: não cele as palavras do livro desta profecia, porque próximo está o tempo. Se Deus mandou não selar, claro que quando João recebeu a palavra, o derramamento da graça já tinha sucedido muitos anos atrás. E isso ficou para nós, ficou mais fácil. Porque nessa linguagem que lemos aqui, nessa figura de linguagem, que esse versículo, ele é mais contido em figura de linguagem de comparações do que no sentido literário. João faz contempla uma mulher vestida do sol. Nós sabemos que o nosso ponto de referência em todos os meses das nossas pregações só tem um ponto de referência, é Cristo. Cristo no centro de tudo. Cristo é o ponto de referência centrado em todos os significados desta boa palavra, a palavra de Deus. E João contempla esta mulher. Se nós olhar bem, no capítulo, capítulo 4, versículo 26, no livro de Gálatas, Paulo usa esse termo mulher, aplicando a Jerusalém, olhando para as duas Jerusalém, a Jerusalém terrestre, que existe hoje, e a Jerusalém celestial, que esperamos, na virtude da palavra. E ele expressa que esta mulher viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. O sol, não sei se os irmãos sabem disso, o sol simboliza o quê? A glória de Deus. Está em Mateus, 13, 43, e os justos resplandecerão como o sol, não é isso? Na presença do reino de Deus. No capítulo 4, 2 de Malaquias, versículo 4, principalmente, a palavra nos expressa que aqueles dias viriam escorregadios como o sabão dos lavadeiros. Mas para os que temem ao Senhor, nasceria o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Cristo, o Senhor da glória. Os irmãos podem avaliar que não conseguimos fixar os olhos no sol quando ele está, não precisa estar nem muito quente, não é? Ele aparece e ninguém consegue fixar os olhos no sol. Por quê? Baralha
à vista e para nós, o símbolo da glória de Deus, literariamente falando, nós não conseguimos contemplar nem o símbolo da glória de Deus. Não que é tão forte o símbolo da glória de Deus, mas é o nosso corpo que ele é tão fraco que não conseguimos contemplar nem a glória de Deus. Por isso que ele nos deu o potencial da fé, para que nós creiamos naquilo que nós estamos vendo. É a fé salvífica. Aí João, trazendo no sentido que eu já expressei, a figura de linguagem, Jesus é o sol da justiça. Ele é o sol da justiça. E brilha em todas as épocas. Ele brilhou. Ele brilhou quando Israel saiu do Egito, quando Israel foi para o Egito, quando Israel esteve no Egito, brilhou na abertura do Mar Vermelho, brilhou no suprimento do maná lá no deserto. Ele brilhou na coluna de nuvem, ele era o GPS que indicava. Então Jesus sempre brilhou. Ele é Deus, ele é o primeiro e sempre ele brilhou. Mas por fim, quando essa mulher já estava estabilizada, se os irmãos olhar, nós sabemos, uma mulher é uma personagem, mas no sentido aumentativo, já não é uma personagem, já é uma nação. Ou pode ser também uma potência, porque está no substantivo feminino. E o que João quer dizer com isso, Deus revelou a João, é o seguinte: foi os acontecimentos sobre a mulher. Esta mulher, se nós olharmos bem, como já tivemos o comentário, esta mulher, ela se refere a Jerusalém, se refere à nação plena. Os irmãos podem avaliar que nós, além de aceitarmos a Cristo, nós temos esse proselitismo de ligação, não judeus segundo a lei, mas os judeus eleitos, segundo a graça que ainda vai vir para eles. Nós temos que estar sempre ligados a isto, a eles, a esse sentido. Por quê? Porque é bíblico, então somos bem orientados. Quando Jesus Cristo disse assim, em João capítulo 10, versículo 16, parte B, todo versículo expressa: ainda tem algumas ovelhas que não são deste aprisco, e convém agregá-las. Ele está falando do quê? De proselitismo, ligação dos judeus ou dos gentios com os judeus, mas olhando diretamente para a nação de Israel. Então a mulher estava vestida de sol. Por quê? Como nós estamos comentando, o sol é o símbolo da glória de Deus e exemplifica o brilho de Cristo, que já nasceu. Você não sabe, que nós sabemos que Jesus já nasceu brilhando. Aleluia! Por que motivo que ele nasceu brilhando? Porque Deus deu um livramento ele em tudo. E ele brilhou, ele veio como rei de Israel, como nós sabemos, será rei de Israel para sempre, e o seu brilho não cessa. Tanto é que quando houve aquela perseguição sobre a morte das crianças causada por Herodes, como nós sabemos, o que aconteceu? A Bíblia não diz, mas o pregador, seja eu, seja outro, nós pregadores, nós temos um campo mais espaçoso relacionado à história do personagem. Porque a Bíblia Sagrada, ela nos traz resultados concretos. E tem algo na Bíblia, quando iremos ler, nós somos indicados a entrar no processo da geografia, principalmente no sentido de Israel, ou no sentido mais geral. Quando se expressa assim, uma comparação, não fugindo do assunto. Quando a palavra diz, no 17 do Apocalipse, que a mulher está sobre 7 montes, aí você já entra no processo
da geografia, avaliando qual a mulher ou a cidade que está cercada por 7 montes. Isso é o dever do pregador, estar sempre informados com todo o tipo de linguagem que a Bíblia Sagrada nos fala. E quando você vai olhar no ato geográfico, a única cidade do mundo que está cercada por 7 montes é o Vaticano. Não só tanto faz a pessoa ser crente, como não. Ela encontra um sentido de geografia. E aqui nós vemos questão de história, diminutivo para o aumentativo. Quando Jesus nasceu, ele nasceu brilhando. Por quê? Porque em tudo ele brilha e nunca parou o seu brilho. Tanto é que quando José recebeu a revelação de Deus para que eles fossem para o Egito, como ele iria para o Egito? Você olha no trajeto geográfico, a ida para o Egito estava bloqueada pelo exército de Herodes. E ninguém poderia passar ali, principalmente com crianças, porque era verificado aquilo severamente. E como eles passariam? Agora o Espírito de Deus revela a José: olha, vá para o Egito e fique lá até o tempo determinado. Mas é repetindo as mesmas frases, não dava para ir para o Egito. Você olha no sentido, como já disse, geográfico, a passagem para o Egito, de Belém para o Egito, já estava bloqueada e ninguém passaria com criança. Jesus estava mais ou menos na idade de 2 anos. E José questionou com Maria. É questão de história biográfica, que é o dever de nós pregadores, não é? Relacionado a isto. E o que aconteceu? Eles questionaram: como nós iremos? O sonho é verdadeiro, mas o local a passagem está bloqueada. Como iremos? Aí o Senhor diz que a história continua dizendo que Jesus disse, abriu a boca e disse: fale a verdade. E aí eles encorajaram e chegaram no bloqueio onde estavam os soldados, e houve a pergunta: o que vocês levam em volta nesses panos? E eles disseram: uma criança. Aí eles disseram: não, vocês estão zombando de nós, porque ninguém tem direito de falar e passa aqui com criança. Vai embora, não soube mais. Passou. Porque passou, era a mãe carregando o filho e o filho sustentando a mãe, e o sol brilhava. Aleluia! O nome do Senhor da glória. É assim que Deus nos dá o livramento. Às vezes a pessoa olha, pode acontecer isto, a pessoa olha para no local, é um poste, mas não é um poste, é um servo de Deus, porque ele não tem limite para livrá-lo, nem para salvá-lo. Então eles passaram e foram direto. Eu estou referindo a mãe carregando o filho e o filho brilhando sobre a proteção da mãe. Por quê? Porque ele, em todo sentido, ele sempre foi 100% Deus e 100% homem. E jamais falhou com seus requisitos, seus deveres. E por isso a mulher brilhou. Estava vestida com a segurança do sol da justiça, que é Cristo, o Senhor da glória. Cristo é o sol da justiça. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor da glória. Toda a nação foi liberada por Cristo, liberta por Cristo, o Senhor da glória. Por que nós possamos dizer usar essas expressões? Quem está em Cristo está em segurança máxima. Glória a Deus! Segurança máxima. Nos céus ou na terra, aonde Deus dá o livramento, onde você estiver. Ele não tem dificuldade em nada. Nada impede os seus planos,
porque ele brilha constantemente, o Senhor da glória. E a palavra nos expressa que a mulher estava com a lua debaixo dos pés. Os irmãos podem avaliar que os grandes escritores da Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, ele usava muito os astros, a astronomia, não como idolatria, mas como exemplo, dado a maneira de Deus trabalhar e confirmando aquilo que Deus pôs fixo nos céus. O exemplo do Salmo 119, o escritor, ele usa muito a astronomia, não é? Paulo também, no referente ao arrebatamento da igreja, no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículos 40 na sequência, até antes, ele usa muito a palavra sobre astronomia, sobre estrelas. Jó também era um homem, um grande astrônomo, falava sobre a constelação de estrelas, Jó 6, também o versículo 9. Jó fala muito sobre os astros e a função dos astros. E aqui não descartou, Deus falando com João, através da revelação bíblica e das coisas também até visíveis que vemos. Porque a palavra diz que a mulher estava com a lua debaixo dos pés. Não será um literalismo, mas um assunto figurado. Porque a lua, ela não possui luz própria. Quem sabe? A lua não possui. Por que então que a lua brilha? O sol transmite o brilho, justamente. E a lua no substantivo feminino está assim. A lua também, ela tem sinônimo de igreja. Começa na área nacional, Israel, e começa a se expandir por todos os lugares da terra. Agora imagine bem como funciona. Por que a luz está debaixo dos pés? Primeiro, a lua o período da lua é período de trevas. Só brilha porque o sol transmite o brilho. Por que nós brilhamos? Por que nós brilhamos, irmãos? Porque Cristo transmite o brilho para você, transmite o brilho para mim, transmite o brilho para nós. A diferença é que o sol transmite o brilho para a luz, mas de maneira provisória, temporária. Agora o nosso brilho de Jesus transmite para nós, ele é um brilho nato, ele é adquirido pela graça de Deus e é eterno. Glorificado é o nome do Senhor da glória. E nós pode avaliar, concluindo o meu assunto, que primeiramente a lua se aparece cheia sobre as estações, ela aparece cheia, para entender as estações das nossas vidas, que a pessoa, para ter um amplo campo para perseverança, é necessário que ela aprenda a conviver com os altos e baixos das nossas próprias vidas, que são inevitáveis, e é exemplificado nesse sentido nas estações da lua. A lua aparece primeiramente depois, minguante. Nem sempre o cristão está cheio do Espírito Santo. Às vezes ele está cheio da graça, mas às vezes está cheio de angústia. Por algum motivo. Qual motivo? Primeiro, porque nós somos frágeis. Nós temos um tipo de pecado que nos constrange a isto, que chama pecado congênito. E esse pecado, ele não sai agora. Ele só sairá no tempo, na época em que a 7ª trombeta tocar, e esse corpo de carne e sangue se desfizer, então será revestidos do corpo glorioso e eterno e brilhoso. Porque aí o pecado congênito, ele só sairá quando
a sétima trombeta tocar, os salvos ouvirão e desfarão de tudo isso que temos no nosso corpo, não servirá nada. Sabe o que é nada? Nada para ir para a glória. Só servirá para ir para a glória a alma, o espírito e a alma, o corpo não. E com isso a gente sofre altos e baixos. Paulo reclamava disso sobre as suas fragilidades no capítulo 7 de Epístola aos Romanos, versículos 14 ao 19. Ele exclama que aquilo que ele queria fazer não fazia de bem, mas fazia o mal. É consequência da herança adâmica, esse respaldo que ficou, essa sequela, que ela não desaparece. Você pode observar que todo cristão que reconhece que ele é portador desse tipo de conjectura, ele é humilde, porque quem revela isso para nós é o Espírito Santo, que vem a nos preparar. Então a nossa vida nem sempre está cheia. Se todo cristão, é o que nós estamos comentando, por isso que Jesus mandou ensinar e discipular. Ele não mandou somente, ele não ordenou somente a ordenança. Ele não ordenou somente a ensinar, ele ordenou a ensinar e a discipular, a ensinar e fazer acompanhamento através do ensino. Que isso nos traz muita experiência para nós próprios e distribuir para alguém também. Então a lua é bem com as nossas estações da nossas vidas, é condizente com as estações da lua. Primeiro a lua começa cheia, é a nossa situação. Às vezes a gente está cheio do Espírito, mas às vezes também tem fraquezas, é uma realidade. Depois de cheia, ela vai para minguante. Às vezes você vai diminuindo em parte. Mas depois de minguante, quando tiver qual é a outra estação da lua? Nova. A nova. É cheia, minguante, nova, depois crescente, depois cheia, depois minguante, depois cheia. Então o cristão está sempre assim, convivendo com os altos e baixos da vida, mas tem um fio de esperança, que ele não falha, ele não morre, o fio de esperança. Glória a Deus! Glorificado o nome do Senhor, glória. Os irmãos vão olhar bem, lá no capítulo 23 de Levítico, fala sobre as festas. No caso, se dá uma olhada, e fala também na festa das luas novas. Vocês já até leram, não é? Lá no capítulo 4 de 2 Reis, quando Eliseu chega em um determinado local e fizeram a pergunta: por que veio o homem de Deus a nós hoje, não é lua nova? Quer dizer que todo tempo, toda época que a lua parecia nova, era chamado Israel para nós é feriado, mas era sábado. Então tinha vários sábados. Sábado da purificação na época da Páscoa, sábado semanal, e sábado dos dias de festas, e sábado também da lua nova. Todas as vezes que a lua aparecia nova, o povo fazia festa. Era uma demonstração da perseguição ou dos altos e baixos que uma pessoa passa, sofre, ou então que toda a igreja sofre. Quando nós vemos isto na história do cristianismo através dos séculos, quem conhece? A história do cristianismo através dos séculos começou-se com a Inquisição Romana, o ano 300, foi até antes, e houve um período de grande tribulação, desde o ano 300 até o ano 1500, e não contando os paralelos que já houve. Então chegou um tempo que a igreja quase desapareceu, mas não desapareceu. Na história mostra que os cristãos eram queimados e jogados a cinza no rio. Mas aonde o rio fazia a curva,
Assis às vezes parava e Deus usava alguém que estava ali vivo, pregando a palavra, trazendo novamente a reforma, porque a palavra de Deus, ela é semente. Quando tudo parece que terminou, aí começa a brotar, e brotar, e brotar. É a tua vida, é a minha vida, é a vida da igreja, particularmente. Aí a lua começa a renovar. E no processo dos bons resultados, nós temos algo que nos marca em nossas vidas: salvação. Tem ou não? Qual é a marca da salvação em nossas vidas? São doutrinas assim, irmãos, que é indispensável. Todo o cristão, o cristão mesmo que recebe a Cristo, ele recebe a marca da alegria para que ele tenha discernimento. Qual é a marca da alegria? Da salvação. Ele vai dizer, alegria. Não existe um salvo que seja triste, mesmo através da perca de um ente querido, mas ele não irá dizer que está triste porque está salvo. Ele está sempre alegre. Por isso que traz essa experiência, dessa alegria. A festa, quando a lua aparecia nova, também era ministrado, celebrado a festa da lua nova. Aí o que acontece? O Espírito de Deus, ele atua em nós como nosso intercessor, como nosso ajudador em tudo. Mas tem momentos que a pessoa fica triste, às vezes por falhas nossas, ou por também prova de Deus. Se é por falha nossa de uma maneira ou de outra, nós ficamos tristes, mas a gente tem saudade de prosseguir naquela alegria. Glorificado é o nome do Senhor da glória. E aquela alegria, ela é recuperada quando passa aquela fase de altos e baixos. Se é perdão, é quando vem o perdão. Se é prova, quando finaliza a prova. Quem sabe definir entre prova e também desobediência. Qual a diferença? Que prova, ela tem, primeiramente, Deus, para dar uma prova a alguém, Ele prepara psicologicamente a pessoa. Tanto que a pessoa psicologicamente, ela vence a prova com coragem de Deus, aleluia, com coragem de Deus, porque a parte psicológica da pessoa é preparada antes. São experiências, você está compreendendo? Quando Deus entregou a prova a Jó, Ele preparou Jó psicologicamente, e Jó não se desfez, não usou descaso relacionado a isso. Também ele não confundiu. Ele disse, eu estou assim, passando por esse processo, não é porque eu pequei, mas é porque Deus está me provando. Mas eu sei que o meu Redentor vive, dizia Jó, na sua segurança. Agora, quando a pessoa está passando por aperto, por desobediência, qual é a atitude? Prova requer paciência. E desobediência requer humildade, reconhecimento, para que tudo seja recuperado. E aí nós vemos que a lua tem essas demonstrações, esses altos e baixos, condizendo com as nossas vidas. Mas no momento em que a pessoa é recuperada, vem o sinal do que, irmãos? Vem o sinal da alegria. E o que está debaixo dos nossos pés? É as trevas. A luz está debaixo dos pés, porque em Cristo nós somos mais convencedores por aquele que nos amou e nos chamou para o seu decreto. Então todos os altos e baixos convividos com as nossas vidas caem por terra, e as trevas estão debaixo dos nossos pés. Diz a palavra do Senhor, nosso amado Deus. E aí continua esse trabalho tão importante no momento que
Quando os irmãos podem avaliar que a mulher tinha uma coroa de 12 estrelas. A nação de Israel, ela é formada, foi fundamentada por quantos patriarcas? Então, e o cristão, ele se refere a uma estrela que brilha entre as demais estrelas. Um local onde você pode observar estrelas, você observa estrelas maiores, estrelas menores, estrelas conforme o horário da madrugada, estrelas que vagam. As estrelas que vagam, refere Satanás, o anjo caído. Claro que eles estão presos, mas é um sinônimo. As estrelas fixas representam os salvos. As estrelas menores representam os salvos sem galardão. E as estrelas maiores representam os salvos com... Porque salvação não é por obras. Quem sabe? Todos sabem, não é? Não é por obras. É exclusivamente, é um galardão que é dado sem que a pessoa mereça. E tudo isso contribui para concluir o assunto da pregação. E continuamos assim. Mas nós temos uma base revelada na Bíblia, ou as fases reveladas na Bíblia Sagrada, referente a isto, altos e baixos, sol e lua, e assim por diante, pessoas e a glória de Deus em sinônimo de tipologia. A glória de Deus é apenas no sentido mais ilustrado, mas estamos caminhando para alcançar a glória de Deus plenamente, como realmente ela é. Por isso que a fé não nos deixa desmotivar disso, porque dias virão em que tudo isso passará. Como assim? Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 60. Vamos dar aonde nós lemos nesta noite, nós temos um texto do capítulo 12 do Apocalipse, verso 1, já não é um contexto, já não é um texto, já é um contexto que já vem do Antigo Testamento. Então, por isso que nós temos que examinar a palavra, examinando os textos e também os contextos. Aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 60, versículos 19 e 20. Se a irmã quiser ler, pode ler para nós. Isso, capítulo 60 do livro do profeta Isaías. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará. Porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. Justamente. Então, o que vemos com esse tipo de pregação, de mensagem que a Bíblia nos dá, é o seguinte, que tem a ver com isso. Hoje, o sol pode escurecer, a lua diminui, como já tivemos o comentário, mas tudo isso são sinônimos. Isso tem raiz bíblica, sabe por quê? Quando Deus falou com José, lá no capítulo 37, foi 37, versículo 9, no livro de Gênesis, qual foi a ilustração que o Senhor deu a José em sonho? Então, nós estamos trabalhando em parceria com as profundas revelações contidas na Bíblia, que o Senhor já entregou os primeiros homens que ele foi elegendo. José teve o sonho, envolveu sol, lua, estrela, lua e estrelas. Quem já deu? Não foi isso? Ele sonhou que o sol, a lua, Jacó, como senhorio da casa, sacerdote do lar, naquela época, ele foi classificado como a glória de Deus que brilhava em Jacó como sol. Raquel, como a esposa predileta de Jacó, representando as 12 tribos de Israel, está em Jeremias 31, 15. Então, Deus ilustrou a José o sonho. Sonhei que o sol,
a lua e 11 estrelas inclinavam perante mim. E o que significa isso? Deus está usando a mesma demonstração dos astros para fazer aquela ilustração a José. Só que, onde a irmã leu, você não sabe que, aqui está dizendo aqui, que isso que nós estamos comentando sobre altos e baixos, mas ser vitoriosos, é só para esta época. Chegará uma época que nunca mais passaremos pelos altos e baixos. Por isso que vale a pena a pessoa perseverar constantemente nesta viva esperança que foi consagrada com o sangue de Jesus. Porque a Nova Jerusalém está vindo ao encontro dos salvos. Oh, aleluia! E quando a Jerusalém chegar, a Nova Jerusalém, o que acontece aqui no versículo 19? Nunca mais servirá o sol para a luz do dia. Por quê? Em lugar do sol, a glória de Deus que está em Cristo, ela iluminará. Então o sol deixará de existir. E em lugar do sol, brilhará a glória do Senhor, nosso amado Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. O seu resplendor. A lua te iluminará de noite, te alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Vale a pena perseverar, não vale? Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor da glória. E ainda continuou, como a irmã leu no versículo 20: nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua. Por que a lua não deixará de minguar? E no contexto deixará de existir. Porque em lugar do sol, a glória de Deus. E em lugar da lua, a igreja estabelecida para sempre na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que estamos passando, compreenderam? Que não é tão difícil a interpretação do capítulo 12. Se você vai analisar de acordo com a convivência bíblica, não é difícil. Por quê? Por que a lua não haverá mais diminuição, não haverá mais estações? Porque a igreja estabelecerá firme e eternamente para sempre. Por qual motivo? Porque o terceiro líder que Cristo levantou, este foi suficiente, é suficiente para manter a igreja eternamente. Nós podemos ter uma avaliação bíblica que esses altos e baixos que sucedem, Jesus veio para resolver todos os problemas, mas vem de um tempo muito longo. Quando Deus criou o querubim, ele pôs no jardim, chamado Jardim do Éden, Ezequiel 31, como nós sabemos, capítulo do 1 até o 16, primeiramente, faz o fechamento. Que ele estava no Éden, só que aquele Éden era a glória, era comparado com o céu, mas o céu mais baixo, porque depois do mais baixo, ele subiu para o mais alto e houve guerra. E ele, o Senhor da glória, colocou aquele querubim no capítulo 28 de Ezequiel, versículos 13 e 14, principalmente. Deus falou com o querubim. Eu coloquei aqui no jardim para proteger. Agora eu pergunto à igreja: proteger do quê? Se naquela época o mal não estava explícito, exposto, mas só que ele circulava em volta da glória. E o Senhor disse ao querubim: eu te coloquei para te proteger. Quando Deus não fala nada, precisa não ser por acaso. Se Deus falou com o querubim que ele seria protetor, é porque vinha alguma coisa que contrariaria a vontade de Deus. E contrariou mesmo. Então ele deixou que a força da indução pela soberba tomasse conta
e acabou em um desastre terrível nos céus e também na terra. Claro que a terra naquele tempo, ela não era iluminada pelo sol, era exclusivamente pela glória de Deus. Eu estava até fazendo um comentário mesmo na Bíblia, analisando por que deu para descobrir que o local onde o querubim habitava existia 11 tipos de pedras preciosas. E por que não 12? Pode ver que estava uma observação. Se os irmãos lerem no capítulo 28, 14, de Ezequiel, está lá, querubim no meio das pedras afogueadas, brilhantes, só que não era o completo da futura Jerusalém. Então Deus já tinha aquela observação, e aquele líder falhou, porque foi acometido pelo pecado de soberba. Há tempos passados, tempos mais avante, para frente, Deus criou o Éden, e no Éden também o paraíso do reino vegetal, e disse a Adão, não comas, não foi isso? Por que Deus disse isso? Porque ele sabia que alguém ia dizer, coma. E sucedeu. Então os irmãos podem avaliar que existe um tipo de tentador estratégico que é especializado em derrubar líderes. Eu já ouvi pessoas pregar assim, que não existem pecados maiores nem pecados menores, mas no sentido da justiça bíblica, existem pecados maiores e pecados menores. Por que os pecados menores? Você pode passar por um pensamento e cortar aquele pensamento, eliminar aquele pensamento na hora. Mas quando o assunto é estratégico, é planejado, ele vai crescendo até se explode. A menos que a pessoa ela se arrependa, peça perdão e será livre daquela sentença. Então é o pecado maior, ele gera consumação. Consumar é para realizar e continuar realizando. E aí tanto o querubim quanto Adão, os dois líderes, fracassaram. Que a história, eu creio que é conhecida de muitos irmãos, assim por diante. Aí veio o terceiro líder. Quem é o terceiro líder? Cristo, o Senhor da glória. Jesus sai das águas batismais, vai para o deserto para ser... Só que não houve nenhuma advertência do lado do Pai. Eita maravilha! Não houve! Aí veio para advertir, o Pai advertir a Cristo, vigiam, não é? Não se ceda à tentação lá no deserto, não. Ele disse ao filho, eis aí meu filho amado, em que o meu prazer está nele. Eis meu filho amado, em que eu me confio, para liderar uma pessoa, alguém, para liderar a minha obra, sem parcialidade, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor da glória. É por isso. Então vale a pena perseverar, porque nós estamos sob a liderança de Cristo. Se nós for olharmos nossas alianças, estamos na 8ª e eterna aliança, selada uma vez por todas com o sangue de Cristo. Nesses vasos de barro, Deus ele liberou tesouros importantes. Dê uma olhada aí, dá um tempinho só, no livro de 1 Coríntios 4, 7. É a nossa segurança, é a nossa firmeza em Cristo Jesus. Louvado é o nome dele para sempre. 2 Coríntios 4, 7. Tão lindo é a boa palavra do Senhor, nosso amado Deus. Pode ler, irmão, se for possível. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E não de nós. Temos o tesouro, então Jesus fixou um tesouro de grandíssima valia. O tesouro que é mais importante do que a Nova Jerusalém.
Porque a nova Jerusalém, ela foi feita por causa de nós, e não nós por causa dela. Oh, Deus maravilhoso, é o tesouro maravilhoso. Para que a glória seja dele e não nossa. A humildade. Imagina, então, quando Jesus venceu o adversário lá no deserto, ele comprovou a sustentação da igreja para sempre. Ele demonstrou a garantia plena, referente à segurança da igreja e à permanência da igreja. Então vale a pena perseverar mais um pouco, porque nós estamos vivendo a última fase de tentações e depois nunca mais. Quando o querubim estava na glória, a tentação entrou lá. Quando Adão estava também no Éden, como nós sabemos, lá também houve a tentação para debilitar o sobreconsciente de Adão. Dê uma olhada aí, irmão, nesse registro, nesse restante, no livro de Apocalipse, capítulo 21, 27. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor da glória. Então a palavra nos segura, a palavra nos garante, a palavra nos reforça, a palavra nos estabiliza com toda a garantia. E não entrará nela coisa alguma que contamine, que cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nunca mais entrará a tentação. Aquilo que sucedeu no céu, sucedeu no Éden, não sucederá na Nova Jerusalém. Por isso que João teve esta visão, que a mulher está vestida de sol. Se você generalizar, olhar no texto e no contexto, é só um rebanho, só pastor, e a mulher representa, no sentido geral, a igreja de Cristo. E lá não entrará coisa que contamina ou comete abominação, porque até então, na época do querubim, na época em que Adão viveu, a tentação estava no abismo. E enquanto a tentação está no abismo, ela tem acesso para a terra. Isso é uma realidade. Pode avaliar que no milênio desce o anjo no adjetivo de Cristo, prendendo Satanás e lançando aonde? Então, dali 1000 anos, ele volta novamente a insinuar as pessoas que no milênio estiveram de joelhos dobrados, mas não eram convertidos. Apenas tinha o Espírito Santo, de maneira que Deus usava para confessar Cristo como Senhor, mas não habitava neles. Tem muitos crentes que Deus usa e não habita. Já descobriu isso, não? Deus não habita no crente orgulhoso, o crente exaltado, o crente contendeiro, o crente que gosta de criar polêmica ao invés de evitá-lo. Ele tem dom de Deus? Tem ou não? Tem, lógico que tem. Porque os dons da vocação é sem arrependimento. Só que ele não tem fruto. Possui dons, que os dons são passageiros, mas os frutos são eternos. E por isso nós vemos a segurança desta palavra. Que no momento em que o inimigo, diz a palavra no capítulo 20 do Apocalipse, versículo 10 em diante, que o diabo foi lançado no lago, aí não volta mais a tentação. Aí a igreja permanece eternamente no clarão da estrela de primeira grandeza, que é Cristo, o Senhor da glória. Louvado é o nome do Senhor, está na hora. Só resumindo, irmão, lê o versículo 23 do mesmo capítulo 21 do Apocalipse. Louvado e glorificado é o nome do Senhor da glória. Então a nossa vitória é garantida. A nossa vitória ninguém impede, a não ser a própria pessoa, se ela não quiser. 21, 23. Isso. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, condiz com a visão do profeta Isaías, que expressou que a lua não haverá de minguar, nem o sol haverá de brilhar,
Mas o Senhor é a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Glorificado é o nome do Senhor da glória. A tristeza que você passa, a luta que você passa, vale a pena perseverar mais um pouco. Vai perseverando, porque a vitória é garantida. Aquele líder que venceu lá no deserto, e os 2 líderes que perderam a batalha da glória, mas o nosso líder deu testemunho de perseverança. Quando Jesus prometeu a vitória, ele não estava dentro da glória do Pai, ele estava no deserto. Louvado é o nome do Senhor da glória, que nos deu essa segurança máxima. Então é tempo de sentirmos o efeito da graça de Deus e perseverar, porque perseverar não é uma questão nossa, é através do preenchimento do Espírito Santo. Ele veio fazer morada dos que recebem a boa palavra. Está em João 14, 15, 23. Se alguém me honra, o meu Pai o amará. E viremos, eu e o Pai, para ele, e nele ou nela faremos aleluia, glorificado o nome do Senhor. Mas é tão boa a palavra ela traz todo tipo de revelação que você precisa. Concorda ou não? Ela traz todo tipo de revelação que a pessoa precisa. Por quê? A palavra, com discernimento, ela traz a revelação completa. Qual é a revelação completa revelada na palavra? Sabedoria. E o que mais? Ciência bíblica e discernimento. Esses 3 dons, ele é incluso, melhor dizer, no dom de revelação. Você passa a revelação propriamente dita, interpretada, e as pessoas que têm o Espírito de Deus vai compreendendo. Deus vai cada momento a mais abrir os corações. É uma realidade disso. Nós estamos com uma matéria sobre os 9 dons espirituais, dividido em 3 qualidades, 3 grupos. Em 3 grupos, para não haver naufrágio sobre a identificação da Bíblia e referente ao ministério sem adultério ministerial. A obra sem adultério ministerial, se você começar a acrescentar mais um dom, não funciona. Então entra no descontrole da palavra. Quem compreendeu a palavra? Compreenderam? Aleluia. Paulo dizia no capítulo 11, 9 de 2 Coríntios, ele dizia, quando eu penso que estou forte, estou fraco. Quando eu penso que estou fraco, e aí ele continuou, posso todas as coisas naquele Cristo, o Senhor da glória. Que esta boa palavra continue trabalhando em nossos corações. Nós iremos passar quantos tipos, quantas fases de tentação. Essa é a última ou terá mais? A última. Hã? Você não viu a irmã lendo que na Nova Jerusalém não entrará coisas que contaminam? Deus nunca vai dizer a Cristo, guarde aí ou proteja que venha algum para debilitar a mente, e a queda do homem vem da mensagem subliminar, ela entra lá pelo consciente, joga pelo subconsciente e a mentira passa como se fosse verdade. Um dos maiores pecados que existe é o pecado que vem a mensagem subliminar, ela conquista a mente da pessoa. Que Deus continue nos abençoando cada momento a mais. Aleluia! Se alguém não entendeu a palavra, examine. Os versículos não foram tantos, mas foram objetivos, não foram? É o texto de Isaías,
já vindo do contexto de Isaías, vindo do contexto do sonho de José, trazendo para a nova Jerusalém futura e orientando aos nossos corações, palavra de Deus. Mais uma vez, que essa boa palavra continue trabalhando em cada coração. Quem compreendeu? Aleluia! Se não compreenderam, leiam no mínimo 20 vezes. Ah, mas eu não sei ler, mas sabe ouvir. E tem também aquele campo, não é, reservatório, que é a nossa mente para guardar. Não guardar tudo, mas os pontos-chave da Bíblia, nós temos o direito de guardar. É uma realidade. Guardar para quê? Para ter esse depósito. Vamos fazer já a oração. O irmão tem um aviso? Só para reforçar. Louvado é o nome do Senhor da glória. Agora eu pergunto, a igreja está fervorosa ou não? Por quê? Atenção pela palavra. A igreja atenciosa através da palavra, pela palavra, ela está demonstrando fervor. Aleluia, tem interesse. Pode dar a palavra com o irmão. Glórias a Deus. Salve a amada igreja com a gloriosa e a santa paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. A palavra, meus irmãos, que vai assim abrindo nossa mente, né? No conhecimento, na palavra de Deus, o Senhor sempre demonstrando a verdade, né? Glórias a Deus, tudo dentro da palavra. E muitas coisas que, como o nosso irmão falou, às vezes nós não guardamos tudo, mas guardamos aquilo que é essencial, já basta, né? Glórias a Deus, porque nós sabemos que a palavra de Deus, meus irmãos, ela é completa, né? Ela, de Gênesis a Apocalipse, ela vai passo a passo, instruindo e ensinando, mostrando, provando que Ele é Deus e que Ele tem uma salvação garantida para nós que recebemos, né? Glórias a Deus. E é verdade a respeito da lua, do sol, né? Glórias a Deus. Nós sabemos que a nossa vida é dessa mesma maneira. Deus, aquele povo mais 10 tinha um certo ditado, falava assim: fulano está de lua. Eles falam, não é? Aquele povo mais 10 tinha esse ditado: fulano é de lua, fulano está de lua. Por quê? Porque tem um momento que está passando, não está na cheia, está na minguante, está na crescente. Então é a lua, né? A lua, a gente vê que não é só o ser humano, mas até as plantas, peixe, tudo. Você pode ver que tem isso, e isso aí é incontestável. É incontestável. É incontestável, né? Glórias a Deus. Sabemos que tem a época certa de você podar uma árvore, tem uma época certa de você semear. É tudo, meu irmão, é tudo dentro da palavra de Deus, né? Glórias a Deus. Então, nós vemos que Deus, Ele comanda essa natureza e que a natureza fala também a respeito da glória de Deus em nossas vidas, né? Glórias a Deus. Amanhã, meus irmãos, nós estaremos aqui, se o Senhor nos permitir, no culto de doutrina, né? Glórias a Deus. E a doutrina do Senhor é cotidianamente, né? Glórias a Deus, porque a palavra de Deus, ela é uma doutrina para nossas vidas, todos os dias, todo momento, né? Glórias a Deus. Então venha, porque se você ama a Jesus, se você ama a palavra de Deus, você não pode ficar distante, né? Porque quanto mais nós cavamos, nós vamos encontrando, né? Glórias a Deus, coisas boas. Sexta-feira, campanha de libertação. Jesus garante a libertação. Nosso irmão presbítero Sidney estará ministrando. No sábado, é o último sábado do mês, né? Último sábado do mês. Né? Glórias a Deus. Nós não temos assim também nenhuma programação assim específica, mas o culto aqui nós temos diariamente, todos os dias, né? Então não fique sem vir para a casa do Senhor, porque Deus tem uma palavra. No domingo, a nossa irmã Vera vai estar pregando a palavra de Deus, e aí começa o mês de abril, né? Aí nós já vamos na campanha com a nossa irmã Ângela, né? Primeiro domingo de abril. Só esses avisos, meus irmãos, que Deus possa abençoar a todos.
Próxima quarta-feira tem mais, né? Deus Tá quiser, em bom. nome de Jesus. Vivemos na graça Deus de abençoe. Deus. A palavra para o nosso irmão Manuel de Amém. Vamos agradecer a Deus, mas precisamos, irmãos, estar sempre enquadrado no primeiro plano de Deus. Qual é o primeiro plano de Deus? É a salvação com base na palavra. A gente observa hoje que está tendo muita briga entre crentes, né? Quem está acompanhando sabe que precisa observar as coisas, mas Deus não nos chamou para a imundície, e sim para a aquisição do Espírito, o benefício pleno do Espírito Santo de Deus. Então vamos agradecer a Deus, querendo duas quarta-feira, queremos novamente aqui, posso deixar uma perguntinha para a igreja, irmão? Perguntinha fácil. Posso ou não? Como se chamava a segunda sogra de Ruth? Essa pergunta. Está bem? Porque isso influencia muito, irmão, o arsenal de Cristo. Glorifica muito a Cristo. Não é simplesmente para demonstrar conhecimento, mas também razão e sentido. Como se chamava a segunda sogra de Ruth? Vamos procurar ou não? Não é difícil não. Amém? Vamos agradecer a Deus. A primeira chamava-se. E a segunda? É Maria, não? Posso falar? Não. Pô, não pode porque não vale, não é? Vamos agradecer a Deus da pergunta. Senhor, nosso amado Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos deu, não somente nesta noite, mas nas demais noites também, Senhor, o poder da tua palavra, santa e maravilhosa, na virtude divina, Senhor, do teu santo poder, da tua santíssima graça. Assim como nos disseste, meu Deus, nos levando em paz a nossa família, a nação de Israel, outras nações também. Senhor da glória, dai o arrependimento, dai o livramento, Senhor, os nossos presidentes, tanto do nosso país como de outros países também, com suas comitivas, Senhor da glória, que sejam abençoados, meu Deus e meu Pai, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Meu Deus, também nesta noite, se tem alguém enfermo, Senhor, o Senhor és poderoso para atuar a cura divina, meu Deus, a solução dos problemas, as famílias de cada um, no efeito da tua santa e gloriosa palavra, que permanece para sempre. Amém? Amém. E graças a Deus. Vamos pedir com a paz do Senhor Jesus. Digo amém. Amém. Paz do Senhor Jesus. Amém. Quem quer saber o livro onde está a resposta? Quer saber ou não precisa? Não, né?